Continuando aí nas recomendações, no slide 28, eu apresento aí o kit de emergência, tá? Esse kit de emergência está de acordo com essa norma aí, a norma 9735 da ABNT, para o grupo 1. Todo mundo sabe o que é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E todo mundo sabe o que é a NBR, Normas Brasileiras. Então, a norma brasileira 9735, eu recomendo que você baixe da internet, ela é gratuita e está lá à disposição. Eu estou recomendando aí alguns kits para caso de emergência. Por exemplo, 2 calços para rodas, com medida de 15, 20 e 15. Que calços são esses? Para o veículo, você vai ter que calçar o veículo. Ele esteja em ladeira, ele esteja em subida ou descida, ou em terreno plano. Fora aquelas providências de você puxar o freio de mão, de você engatar o veículo. Você, além disso, vai ter que utilizar esses calços para evitar que o veículo se desloque sem sem o seu comando, tá bom? Dispositivo de sinalização. É preciso usar fita zebrada. Eu recomendo aí 50 metros de fita zebrada para veículos pequenos e 100 metros para veículos maiores, tá? Placas de sinalização com os dizeres perigo, afarte-se. Você vai afixar essas placas nas 4 partes do veículo, na frente, nas 2 laterais e na parte traseira, para chamar a atenção que você está lidando ali com material de alto risco. Aí você tem as dimensões das placas, os cones, você vai precisar utilizar os cones. No caso de você utilizar cones para fixar a fita zebrada, é preciso que você utilize pelo menos 4 para veículos pequenos e pelo menos 6 para veículos maiores. Tá? Além do mais, você vai ter que manter a seu alcance uma caixa de primeiros socorros, lanterna com 2 pilhas no mínimo, jogos de ferramentas, tá? Lona impermeável, aí eu coloquei a dimensão dessa lona e, logicamente, extintores de incêndio. Não basta você ter tudo isso. Você tem que recomendar a utilização e vai ter que manter esse material em boas condições de utilização, tá? No slide 29, seguindo aí o kit de emergência, eu coloco aí um adicional, no caso de carga líquida, tá? Imagine você carregando aí, você não, o caminhão carregando aí uma carga líquida de agrotóxico, aqueles botijões de plástico cheios de agrotóxicos líquidos. E em uma situação de acidente, essa carga, esse vasilhame fura. Esse vasilhame abre uma brecha. Então você vai ter que evitar o vazamento. Então a gente recomenda que você carregue um kit de emergência, martelo, batoques cônicos, que são aquelas rolhas de madeira, tá? Para tampamento dos furos. Além disso, é preciso carregar almofadas impermeáveis. No caso de você ter cortes e rasgos, você vai ter que fechar com essas almofadas. E, logicamente, tirantes de fixação, tá? Do tamanho adequado. Então, esse kit de emergência adicional para cargas líquidas. Você precisa ficar atento, você precisa fazer recomendações o tempo inteiro para que esses kits não sejam relevados ao esquecimento. Você tem que levá-los, você tem que mantê-los em boas condições de uso. No slide 30, eu falo sobre os riscos inflamáveis, tá? Então, eu queria chamar a atenção de vocês para este caso. O ideal é você utilizar material não metálico, porque todo material metálico, se você bater em alguma parte sólida, ele pode produzir faísca e essa faísca pode produzir um incêndio na sua carga. Imagine você, numa carga lonada, entrar lá para verificar alguma coisa utilizando qualquer iluminação em chama e lá tem material inflamável. Então você nunca, jamais deve permitir esse tipo de atitude, esse tipo de ação, tá? Então, todos os equipamentos eles devem ser de plásticos, exceto, claro, as ferramentas, que não existem ferramentas de plástico. As ferramentas são metálicas, então muito cuidado na utilização, no caso de necessidade de alguma manutenção ao longo do percurso do deslocamento, você precisa estar atento a essas recomendações, tá? Aí no slide 31, eu apresento aí os equipamentos de proteção para os grupos 6, 8 e 12, lá da NBR 9735. Aí eu estou colocando o vestuário completo,
Aí inclui calça, camisa e bota, lógico, calça de manga comprida, camisa de manga comprida, luvas, capacete, óculos de segurança para produtos químicos, máscara semifacial com filtro para vapores orgânicos, gases ácidos combinados com filtro mecânico. Ora, pessoal, é preciso lembrar que você tem um motorista e algumas vezes você tem um ajudante. Então você tem que manter um kit para cada um. Um kit de emergência para o motorista e um kit de emergência para o ajudante. E carona? Nunca. As caronas são proibidas. Todo mundo sabe que você não deve levar carona em veículo de empresas, tá? Principalmente veículos que transportam material de alto risco, como são os materiais agropecuários. Então, evitar caronas e ter pelo menos 2 kits de emergência. Kit de emergência para o motorista, e ele precisa saber utilizá-los, e o kit de emergência para o ajudante. Da mesma forma que o motorista, ele precisa passar por todo esse treinamento, ele precisa receber todas essas informações para evitar maiores problemas. É claro que esses equipamentos de proteção individual, eles precisam estar de acordo com a certificação do Ministério do Trabalho. Então, eles precisam ter o CA, Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho, e devem estar dentro do seu período de validade. Todo mundo sabe que equipamento de proteção individual, como tudo nesse mundo, tem prazo de validade. Você precisa ficar atento a esses prazos de validade que vêm junto com a nota fiscal e a certificação de aprovação do Ministério do Trabalho, tá certo? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando. Eu preciso lembrar também que esses motoristas não precisam, além da CNH tipo D, eles precisam ter um treinamento específico para poder transportar material como esses, tá? Os materiais agropecuários de alto risco precisam ser do conhecimento desse motorista. O motorista precisa passar por um treinamento específico, tá? Que é obrigatório. Aí no slide 33, eu estou chamando a atenção para a identificação do RNTRC. Vocês estão vendo aí embaixo, Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga. Ele é obrigatório e ele tem o objetivo de controlar as instituições públicas de controle, tipo IBAMA, secretarias de meio ambiente, etc. Eles precisam ter essa numeração para controlar o transporte desse material, de onde saiu, por onde passou e aonde ele vai chegar e qual é a empresa que vai utilizar. Então, esse controle é obrigatório, tá? E é exigido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Se vocês observarem aí na figura 35, ele aparece bem aí do lado do motorista, acima da plataformazinha de acesso para porta, ao lado da porta, abaixo da porta de acesso da cabine do veículo, tá bom? Então vejam vocês, na figura 35 eu tenho aí mostrando o painel de segurança, o outro losangozinho lá que mostra o risco e aqui embaixo a identificação de NRTRC. Hoje, pessoal, com o advento da comunicação via satélite, esse acompanhamento é feito online o tempo inteiro. E você, como técnico de segurança do trabalho, precisa estar atento a esse deslocamento, acompanhando pelo GPS do seu computador, do seu sistema de rastreamento, para saber aonde está esse veículo e como ele está sendo conduzido, tá bom? Chamar a atenção de vocês para este caso, para que vocês acompanhem, para que vocês chamem a atenção dos seus colaboradores, dos motoristas, dos encarregados, dos técnicos agrícolas e principalmente do ajudante, tá? Ao longo desse percurso, muita coisa pode acontecer, então é preciso que você fique atento e acompanhe todo esse deslocamento, de preferência em comunicação com o motorista, para que sejam evitadas algumas situações de riscos que nós não queremos que aconteça, tá bom? Aí no slide 36, eu começo a mostrar para vocês a documentação obrigatória que deve seguir com a carga, tá? Conforme a resolução número 420/2004 da ANTT,
Então você tem aí, no caso de produtos fitossanitários, a documentação obrigatória. Um pouco mais além, eu discriminei essa documentação, tá bom? Se vocês derem uma olhada um pouco mais além, você tem algumas prescrições obrigatórias. No slide 47, eu listei os documentos obrigatórios. Sigam comigo. Declaração de carga, que pode ser a nota fiscal, tá? Conhecimento do transporte, o manifesto da carga. Esses documentos são obrigatórios. Quando esses veículos passam nos órgãos fiscalizadores de controle, esses documentos são observados, esses documentos são solicitados pela Polícia Rodoviária Federal, pelo Corpo de Bombeiros, por fiscalização, outras que a gente não enumerou aqui, tá? Esse documento, além da declaração de carga, da nota fiscal, do conhecimento do transporte, do manifesto de carga, ainda tem que ter um documento listando todos os produtos perigosos que estão ali naquela carga, tá? Essa relação ela deve ser de maior risco para o de menor risco, numa sequência lógica, tá? Destacando sempre os produtos de maior risco. Esse destaque pode ser numa inscrição itálica ou em negrito, tá bom? Todas essas recomendações estão aí, tá? No slide 48, por exemplo, o grupo de embalagem 1, ele representa substâncias que apresentam alto risco. O grupo de embalagem 2 apresenta um risco médio e o grupo de embalagem 3 apresenta um risco baixo. Eu estou no slide 48, mostrando a vocês a classificação dos grupos de embalagem de substâncias que são transportadas. A ficha de emergência, que está aí no slide 49, deve conter os dados do transportador, que é a empresa, que é o motorista, telefone 24 horas para atendimento emergencial, identificação do produto, riscos, telefones úteis como bombeiros, polícia civil, polícia rodoviária e procedimentos de emergência, tá bom? Então, para concluir essa aula, eu queria só chamar a atenção dos senhores, das senhoras e das senhoritas, para o CCVTPP, Curso para Condutores de Veículos de Transporte de Produtos Perigosos. Eles são obrigatórios, precisam e devem ser exigidos para os motoristas, tá? Além da CNH e do licenciamento do veículo. Então, esse curso que eu acabei de me referir, ele é obrigatório para os motoristas e precisa ter aprovação, não basta fazer, ele tem que ter aproveitamento, tá? E precisa comprovar isso. Então tá, pessoal, era isso que eu gostaria de ter falado para vocês para a segunda unidade curricular, que tratou basicamente da parte de transporte de produtos agropecuários de alto risco. Espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Até a próxima unidade curricular. Até mais.